Eu parafraseo hoje o Alvin Toffler, um dos pensadores norte-americanos que me impactou muito com esse pensamento dele, que o analfabeto do século XXI hoje não é mais aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, sejam esse tipo de médico. Abram a mente. Não achem que sabem de tudo, porque sim, nós, médicos, somos caracterizados por isso. Ou seja, aprendizado eterno. Olá, eu me chamo Mariana Queiroz e este é o Pod Science, o podcast do grupo Longevidade Saudável, onde a ciência encontra a prática clínica para transformar a maneira como enxergamos a saúde e a longevidade. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a SOP, Síndrome do Ovário Policístico, com uma referência no assunto, Dr. Sérgio Cabral, ele que é médico ginecologista. Dr. Sérgio, muito bem-vindo. Prazer Prazer imenso, recebê-lo. minha amiga, estar aqui com você, viu? Mais uma vez. Antes da gente entrar na parte científica da nossa conversa, eu queria saber por que a sua dedicação à SOP? Por que você gosta desse assunto? Conta Olha, em pra mim. primeiro lugar, porque eu comecei a ver todos os dias, minha amiga, no consultório, mulheres com SOP insatisfeitas com seu tratamento, tristes. E aí eu procurei saber por que está acontecendo isso, já que o tratamento é esse, na realidade, né? E aí eu comecei a estudar a fundo a SOP e vi que o tratamento não era aquele preconizado. Não era, porque não respeitava exatamente a natureza, a fisiologia humana, a fisiologia hormonal, o metabolismo. Não dava muito valor ao estilo de vida. E isso é o principal para a SOP hoje. E aí, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no assunto, aí eu pude compreender o quão vago está hoje o tratamento da mulher com SOP, e se o médico, a médica que tem a oportunidade de entrar em contato com essas mulheres souber aproveitar essas informações, vai fazer a diferença na vida dessas mulheres e na sua também. Então, aproveitando, explica pra gente um pouquinho o que seria a Sim, síndrome do ovário policístico, porque a gente tem uma visão, a maioria das pessoas, bastante limitada, né, dessa condição. perfeito, minha amiga. Olha só, a síndrome dos ovários policísticos hoje, e como falam os portugueses, síndrome dos ovários poliquísticos, pode ser que esse podcast chegue a Portugal também, espero que Sim. chegue. Tá? Então, síndrome dos ovários policísticos hoje não é mais um transtorno endócrino apenas. Apenas um transtorno que leva a mulher a não engravidar ou dificuldade para engravidar. Não apenas isso. Hoje, a síndrome dos ovários policísticos é um transtorno imuno, neuroendócrino, metabólico e mental. Passa por cada uma dessas áreas. Ou seja, engloba alterações não apenas reprodutivas, mas alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações mentais, imunológicas, que devem ser identificadas e tratadas o mais rapidamente possível. E quais são esses principais mecanismos? Você falou da parte hormonal, quais são esses principais mecanismos hormonais aí por trás dessa síndrome do ovário policístico? Porque eu acho que a gente ainda está muito, inclusive nós, pacientes, muito centradas na presença de cistos no ovário, É né? verdade, é verdade. E não está resumido aí. Tem É, uma série de alterações, né, é. para caracterizar essa síndrome. Como é que é? Para você ter uma ideia, minha amiga, hoje, na síndrome dos ovários policísticos, não há mais a necessidade de se ter ovários policísticos a ultrassom para dar o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Olha que coisa louca, né? A ponto até de alguns autores hoje, pesquisadores, quererem até modificar o nome da síndrome. Né? Alguns recomendaram a síndrome reprodutiva metabólica, síndrome metabólica reprodutiva, ou algo do tipo. Por quê? Porque quando você fala síndrome dos ovários policísticos, dá a entender ao médico que obrigatoriamente tem que existir ovários policísticos a ultrassom para se ter o diagnóstico. Isso predispõe um atraso. Esse é o maior mal hoje no diagnóstico da mulher com síndrome dos ovários policísticos. O atraso no diagnóstico, porque quando você atrasa o diagnóstico, você faz com que essa mulher, ela fatalmente se complique com diabetes, com doença cardiovascular, com uma depressão, com perdas fetais, trabalho de parto prematuro, diabetes. Para você ter uma ideia, cerca de 50% das mulheres com SOP no mundo hoje podem, aos 40 anos de idade, ficarem pré-diabéticas ou diabéticas. Um grande problema, um problema de saúde pública. E aí, o que é que está relacionado hoje? Quais os mecanismos que levam à SOP hoje? A genética e a epigenética, claro, a genética faz parte, mulheres com
mãe com SOP tem maior tendência a ter SOP também, mas a genética participa em no máximo 10%. O que participa mais hoje é o meio externo. É o exercício físico, é o sedentarismo, é a má alimentação, são disruptores endócrinos que levam a descontroles enormes, hormonais e metabólicos na mulher. Portanto, hoje, a mulher com SOP é regida, a fisiopatologia, o que faz a SOP nascer e evoluir para as suas complicações, vem de 4 aspectos fundamentais. Um é a resistência à insulina, a incapacidade que o nosso corpo tem de responder à insulina corretamente. O segundo, a inflamação crônica subclínica. O terceiro, o hiperandrogenismo. E o quarto, a disbiose intestinal. Todos esses 4 aspectos da fisiopatologia têm que ser dominados hoje pelo médico, pela médica que lida com SOP ou procura tratar essa mulher. Se não domina o conhecimento em relação a essas 4 partes da fisiopatologia, ou, portanto, não domina a fisiopatologia hoje, não está fazendo o tratamento com toda certeza como deve ser feito. E a gente ainda vê uma limitação muito grande ao uso de anticoncepcional, né? Opa. Talvez porque até para a própria paciente isso causa um determinado alívio, ainda que temporário, né? E aí ela nem busca, acho que a gente acaba, até por desconhecimento também, mas por ter esse breve alívio, a gente nem busca outras alternativas. Não alternativas, porque isso não é alternativo, né? É necessário, né? Tratar todas essas frentes. Mas você vê muito isso ainda? Muitas pacientes tratadas apenas com anticoncepcional? Olha, apesar de todas as informações que a gente tem hoje, eu posso te dizer uma coisa sem medo de errar. A maioria das mulheres com SOP hoje, elas são tratadas por anticoncepcional. Aliás, muitos médicos que estão nos escutando aí agora, que fazem exatamente esse tratamento, estão talvez indignados. Quem é esse cara para dizer que o tratamento não é anticoncepcional? Não sei o que estou dizendo, estou passando apenas informações. Sim. Se a maioria, raciocinem aqui comigo, os médicos que estão nos assistindo. Se hoje nós sabemos que a maioria dos estudos científicos em relação à satisfação da SOP, da mulher com SOP, mostram que há um grau de insatisfação muito grande da mulher hoje, não somente no Brasil, mas no mundo, em relação às informações que recebe e também em relação ao seu tratamento, será que esse tratamento que está sendo feito hoje de forma tradicional, com anticoncepcional, está dando certo? Claro que não. Isso é um resultado de que o tratamento que está sendo feito hoje está realmente equivocado. Ou seja, o tratamento da mulher com SOP hoje requer tratar os pontos fisiopatológicos. Cuidar muito bem, não somente do hiperandrogenismo com o anticoncepcional, não é isso. Mas tratar a resistência à insulina. E ninguém trata a resistência à insulina, que é o principal fator fisiopatológico para a SOP, com o anticoncepcional. Sim. Até porque a gente sabe hoje que não é mais novidade. Dependendo do anticoncepcional que você utilizar, eu diria que a grande maioria deles pode piorar a resistência à insulina. Ou seja, muita gente fica satisfeita porque o anticoncepcional, claro, ele tem uma ação estética. O anticoncepcional ele provoca apenas um tratamento estético para a mulher com SOP. Em alguns casos, nem todos. Melhora a pele, às vezes a queda de cabelo, o excesso de pelo. Mas o que é que leva sorrateiramente e ninguém percebe isso? Só se percebe mais na frente quando a paciente complica. Exatamente a piora da resistência à insulina. Então, o anticoncepcional, na medida em que ele vai tratando a pele e a mulher está satisfeita porque está com a pele melhor, deixou de cair cabelo, está com menos pelos, mas ela não percebe que ela está adoecendo, ela está inflamando ainda mais a inflamação crônica subclínica. O anticoncepcional piora a inflamação crônica subclínica da mulher com SOP, diretamente e através da resistência à insulina levada por anticoncepcionais. E mais na frente, quando ela quiser engravidar, fica mais difícil. Ou seja, piorou a fertilidade dessa paciente. Mais na frente, quando ela quiser engravidar, é maior o risco de abortamento. Mais na frente, quando essa mulher quiser engravidar parando anticoncepcional, maior risco de diabetes gestacional e até diabetes clínico. Então, o médico ele tem que saber disso. É claro que o anticoncepcional está abolido? Não. Inclusive, eu mostro isso, inclusive na própria longevidade. Eu creio que a longevidade vai aprofundar cada vez mais no estudo da síndrome dos ovários policísticos e cada vez mais médicos tenderão a fazer um tratamento como a mulher quer hoje. Hoje, nós sabemos que o anticoncepcional ele pode ser empregado em alguns momentos, mas de uma forma racional. Sim, quando você emprega o anticoncepcional de uma forma racional, por um determinado período de tempo, e já com a data prevista para ser retirado, aí sim, perfeito, você consegue utilizar racionalmente o anticoncepcional. Tá? Não é que ele é completamente inadmissível. Não, em alguns momentos, sim. É preciso que tenha mais do que ele, né? E que ele tenha aí uma data para entrar e para sair, né? Claro. Até porque acho que a maior parte dessas mulheres com SOP são mulheres muito jovens, né?
A SOP me parece uma doença de mulheres mais Claro, jovens, claro, né? claro. Eu sei de muitas meninas com 20, 22 anos aí com síndrome do ovário policístico. E aí elas entram no anticoncepcional, às vezes já entraram muito antes, né? Porque quando iniciaram a vida sexual, 14 anos, 13 isso. anos, quando começaram a menstruar. E essas meninas com 13, 14 anos, elas podem ter SOP. Você imagina o tempo. Só que aí tá maquiada, né? Opa, pois é. Por quê? Porque a mulher, na adolescência, ela está amadurecendo ainda. Ou seja, os seus órgãos reprodutores, os seus órgãos produtores de hormônios estão amadurecendo ainda. Então, o que é que acontece? É claro que há naturalmente um aumento da acne, um aumento, por exemplo, de pelos em algumas adolescentes. Por quê? Porque há um aumento transitório da insulina, um aumento transitório de alguns hormônios que simulam um quadro de SOP. E o que é que acontece? Você não consegue dar o diagnóstico com precisão na mulher adolescente. Então, você tem que esperar pelo menos 8 anos desde que ela menstruou para você ter o diagnóstico de certeza. Mas, como é que você vai dar o diagnóstico de certeza se essa mulher ela começa na sua adolescência, 14, 15 anos de A idade, usar o uso de anticoncepcional e dura a vida toda usando anticoncepcional, É. enquanto ela não quer engravidar? Então, vai estar camuflado. Ou seja, você coloca ali o anticoncepcional, você não sabe se essa mulher tem SOP ou não, e aí o que é que acontece? Você já definiu que essa mulher tem SOP. Muitas vezes, quando a mulher chega adolescente, que apresenta sintomas semelhantes à SOP, acne, irregularidade menstrual e não tem SOP, é devido apenas a uma imaturidade hormonal, e aí você não tira o anticoncepcional quando ela chega aos 20 anos de idade, aos 21 anos de idade, que você poderia retirar o anticoncepcional e ver se essa mulher permanece com os sintomas da SOP. E muitas não permanecem, mostrando Uhum. aí que a mulher, na realidade, na adolescência, ela não tinha SOP. Então, cada vez mais, nós estamos preconizando não usar mais anticoncepcionais na mulher adolescente. Começar a tratar a mulher com estilo de vida, exercício físico, alimentação, a metformina, o milinositol, os suplementos corretos hoje que já ganharam robustez nas evidências científicas para serem utilizados no tratamento da SOP. Isso tudo é possível hoje. É claro que Sim. cada caso é um caso e deve ser particularizado para um tratamento correto para a paciente. E aí, essa paciente com SOP, em termos de contracepção, se ela de fato quer um método contraceptivo, o que seria talvez a melhor opção para ela? Porque aí o anticoncepcional talvez pudesse estar aí colocando uma Claro, fumaça nesse claro, tratamento, né? Mas ela gostaria dessa claro, claro, contracepção. claro. Então, o que ela pode fazer? Claro, olha, tem algumas pessoas que não podem engravidar de forma alguma, ou não querem engravidar. Por exemplo, adolescentes são uma delas, mulher adulta jovem que está aí correndo atrás das suas especializações, do seu trabalho, né, de se desenvolver na vida. Então, não pode engravidar. Então, essas pacientes com SOP que não querem engravidar existem. Então, eu recomendo na prática algo que muitos colegas ainda não recomendam, que é o uso de um DIU de cobre e prata, até mesmo a camisinha. Por quê? Você consegue aí impedir que haja interferência de anticoncepcionais metabolicamente, piorando a resistência à insulina, ou camuflando sinais e sintomas que vão explodir em uma complicação mais na frente, porque você fica muito tranquilo, porque a paciente está tranquila, porque a pele está bonita e está sangrando frequentemente, menstruando não, porque não é menstruação, o anticoncepcional ele não provoca menstruação, mas ele provoca uma regularidade de sangramento que não corresponde à menstruação, porque se assim fosse, o ovário estaria funcionando, e o ovário não funciona, está bloqueado com o anticoncepcional. Portanto, não é uma menstruação. Aquele sangramento ele decorre de uma privação do hormônio que ocorre com o final da cartela, o intervalo entre a cartela. Então, o que é que acontece? A mulher, ela começa a apresentar problemas alterados, ou seja, problemas que levam o anticoncepcional ele leva a alterações metabólicas, leva a piora da resistência à insulina. Então, o que é que você deve fazer aí nesse momento? Opte por um contraceptivo que não provoque isso. Mas a gente tem que ser prático. Então, vai aí algo prático para quem está nos assistindo. Bem, você contentou um DIU de cobre prata, uma camisinha, mas a paciente não se adaptou. Por algum motivo, por exemplo, a paciente colocou um DIU de cobre, desenvolveu muito sangramento, desenvolveu cólica, ela não se adapta à camisinha, aí sim, você deve entrar com um contraceptivo Sim. oral combinado. Mas, quando você opta por um contraceptivo oral combinado, não cometa esse erro que eu vou falar para você. Eu não sei se eu falo esse erro.
Eu digo qual é. Sério. Eu tenho certeza Porque isso que pode que é modificar um a erro vida. bem Isso pode modificar a vida de muitas mulheres com SOP, fazer com que Aham. muitos médicos tenham maior assertividade no consultório, fazer com que eles tenham sucesso no tratamento e eles identifiquem algo que eles não estavam conseguindo no consultório. Eu não sei se eu digo, e aí, o que é que você acha, Mari? O que você acha que eu devo dizer? Eu vou votar a favor de quem está nos Eu assistindo. acho. Você acha? Pois Você é. Eu contar. acho também. Eu acho que eu vou falar. É o seguinte. Tem muita gente, quando opta por um método contraceptivo aí, eu vejo muitos médicos cometendo esse erro. Um erro crasso que não deve ser mais cometido. É o seguinte, optar por um DIU hormonal, um Mirena, por exemplo, um Cailina, ou um Implanon para paciente com SOP, principalmente se essa paciente tem um fenótipo hiperandrogênico, ela tem mais acne, ela tem mais pelos, isso é pior para essa paciente. Então, prestem atenção comigo, quando você opta por um método contraceptivo, você coloca um método contraceptivo que vai bloquear a menstruação da mulher ou piorar a regularidade dessa mulher, você não vai saber se essa ausência de menstruação ou essa irregularidade é decorrente do hormônio levonorgestrel do DIU ou etonorgestrel do Implanon. Resultado, você fica às cegas. Você fica às cegas e muita gente não está nem aí. Ou seja, você está fazendo o mesmo do mesmo que a paciente já mostrou por estudos que está insatisfeita, que é o uso de anticoncepcional enquanto ela não quiser engravidar, quando ela quiser engravidar para o anticoncepcional, e aí, se ela não engravidar, induz a ovulação ou vai para técnicas de reprodução assistida. Esse é um erro hoje, não se adapta mais, não há mais espaço para esse tratamento hoje. Primeiro, o médico ele tem que tomar conta, contornar as alterações do terreno biológico dessa mulher. Tem que organizar metabolicamente e hormonalmente essa mulher, para que haja óvulos de boa qualidade, boa receptividade endometrial, para que haja funcionamento do sistema imunológico de forma correta. Isso vai fazer com que a mulher engravide espontaneamente, na grande maioria das vezes, fazer com que essa mulher ela não tenha complicações na gravidez, como abortamento, diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro, que acontece muito. Por isso, o paciente estava utilizando anticoncepcional, não tratou metabolicamente, peso, percentual de gordura, não controlou a resistência à insulina, manteve o anticoncepcional. Depois, parou o anticoncepcional, não engravidou, procurou um médico, induziu, e o médico faz com que essa mulher ovule à força, fazendo com que essa mulher vai engravidar totalmente desequilibrada do ponto de vista endócrino e metabólico. Consequentemente, a epigenética vai falar nesse momento. Perfeito. Fazer com que genes venham a influenciar de forma realmente negativa, fazendo com que essa mulher perca, muitas vezes, esse bebê, porque você não tratou. Então, até mesmo, eu faço isso hoje. A mulher está chegando no meu consultório, tem SOP, está desequilibrada, quer engravidar. A primeira coisa que eu falo para ela, não engravide agora. Mas como não, doutor? Preparar Claro, o corpo, né? preparar o terreno biológico, vou preparar esse aquário. Eu vou preparar esse aquário para deixar o peixinho japonês bonitinho lá dentro. Né? Agora isso está melhorando um pouco, não só de mulheres com SOP, mas desse preparo do terreno da mãe e até do pai, eu acho, Sim, né? não tenho dúvida. Para gerar essa vida aí, porque isso tem impactos depois, né? Essa mãe com um terreno biológico desequilibrado deve influenciar na saúde do filho. Olha, que ela gera, né? Eu diria uma coisa para você, viu, minha amiga? Eu encontro no meu consultório algo bem interessante, que é quando os homens acompanham as suas parceiras, as suas mulheres no consultório. Esses são companheiros de verdade. Eu gosto muito disso, porque a gente não vai ter o problema do telefone sem fio, você vai falar todas as informações para a mulher, né? E ele vai lá escutando também, ele tira suas dúvidas também. E muitos procuram o casal querendo a gravidez, ele querendo ser pai, ela querendo ser mãe, e nada melhor do que os dois ali para saber. Sim. Então, eu digo o seguinte, quando o homem coloca metade do que a gente propõe de tratamento para a mulher com SOP, ele melhora também a saúde dele. E mais. Com certeza, porque é isso aí, né? Deixar de ser sedentário, se alimentar bem, dormir bem, beber água, mas o que? Gerir o estresse. Tratar o problema pela raiz. Quando você tem que compreender como é que funciona o seu corpo, como é que funcionam os seus hormônios, os seus neurotransmissores, como é que funciona o seu intestino, como é que funcionam os seus órgãos. Que hormônio faz o quê? Você tem que saber disso, porque se você não sabe disso, você simplesmente é um propagador de receita de bolo. Você vai lá no primeiro manual que passou e faz para todo mundo, como se todas as mulheres fossem iguais. E hoje, o que cria o diferencial no tratamento da mulher com SOP é você identificar essa mulher no seu fenótipo, ou seja,
como a mulher expressa a sua SOP, ou seja, o seu tipo de SOP e o seu subfenótipo. Ou seja, a mulher com SOP ela pode ter atraso menstrual, ela pode ter acne, excesso, pelos em excesso, pode ter infertilidade e pode ter ovários policísticos. É o pior fenótipo. E pode ser magra. Ou essa mesma mulher pode ser obesa. São mulheres completamente diferentes. E aí a coisa vai se intensificando. Você entendeu, minha amiga? Vai se intensificando. Além disso, essa mulher, além de ter obesidade, ela tem também diabetes. Além disso, além dessa mulher ter obesidade, ela tem uma trombofilia. E algumas são comuns na paciente com SOP também. Então, veja que coisa. Então, isso é individualizar o tratamento. Você tem que identificar a sua paciente. Então, hoje, se você quiser direcionar um tratamento realmente mais efetivo para a sua paciente com SOP, você tem que entender, sim, de fisiologia humana, fisiologia hormonal, e aqui na longevidade se faz muito bem esse papel de passar informações nesse sentido. Doutor Sérgio, eu queria ficar aqui nessa conversa, porque assim, ó, eu sou uma mulher com endometriose e tenho uma irmã com SOP. E a minha irmã está com Implanon, como você disse. Eu espero que ela assista esse episódio, né, e consiga encontrar um médico para ajudá-la de verdade. Mas eu estou sempre tentando, pelo menos, compartilhar coisas com ela. E não que o Implanon seja ruim, não. Em sim, algumas situações, mas né? porque eu percebo que aparentemente útil, a minha irmã SOP... só está fazendo isso, entende? Então é como você disse. Esse é que é o problema. Que ia dar ia dizer uma coisa que talvez mudasse a realidade de muitas mulheres e muitas pessoas que estariam nos ouvindo. Que mensagem você deixaria, primeiramente, para os médicos hoje? Eu acredito, inclusive, que, como o senhor trouxe aqui diversos aspectos da SOP, essa mensagem nem é apenas para ginecologistas, é uma mensagem para médicos, né, que atendem mulheres em algum momento da vida delas. Que mensagem o senhor deixaria para eles aqui agora? Olha, que independente da sua especialidade, em algum momento você vai entrar em contato com a paciente com SOP no seu consultório. E você tem que estar preparado o suficiente para diagnosticar precocemente e tratar precocemente a sua paciente para que evite complicações na vida dessa mulher, como, por exemplo, a perda de um filho, que pode ser motivada pelo fato de você não ter diagnosticado nem tratado a paciente com SOP a tempo. E mais, que eu parafrasio hoje o Alvin Toffler, um dos pensadores norte-americanos que me impactou muito com esse pensamento dele, que o analfabeto do século XXI hoje não é mais aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, sejam esse tipo de médico. Abram a mente. Não achem que sabem de tudo, porque sim, nós médicos somos caracterizados por isso, ou seja, aprendizado eterno. Isso é que transforma a nossa vida e a vida das pessoas. Tão bom saber que você não sabe de nada, né? Minha vida mudou quando eu entendi que eu não sei de nada. Já dizia, ou foi Platão ou foi Aristóteles, eu não sei, me desculpem aí a ignorância, mas já dizia um desses pensadores, só sei que nada sei, né? E Exato. quanto mais estudo, mais sei que não sei. É isso. E para as mulheres, doutor Sérgio, com SOP, para essas pacientes, ou que talvez não saibam ainda, né, que tem SOP, mas o que você diria aí para elas? Eu diria, em primeiro lugar, minha amiga, que abrandem aquele medo que vocês têm. Coloquem aquele medo de não engravidarem um dia. Não significa que você tenha SOP, você não vai poder engravidar. Hoje, nós, diante do conhecimento que temos com SOP, temos mais possibilidade de fazer com que você engravide do que você não engravidar. Portanto, não tenham medo. Sejam fortes e corajosas e coloquem em prática uma atitude. Procurem médicos e médicas que hoje entendam realmente de tratar SOP pela raiz. Não percam tempo, porque no seu caso, tempo é ouro, saúde é ouro. Quanto mais tempo você deixa de diagnosticar a SOP e iniciar o tratamento correto, mais perto você estará de complicações. Mas se você coloca em prática mais cedo possível o seu diagnóstico, o tratamento, mais cedo você ficará mais próximo do seu objetivo, seja uma gravidez, ou viver com qualidade de vida, ou evitar complicações na sua vida. Olha, eu quero aproveitar esse convidado especialíssimo aqui para dizer o seguinte: para você médico que quer ter esse novo olhar, ou não tão novo assim, isso é mais completo, né? Dr. Sérgio é professor na Longevidade Saudável, estará no XI, nosso curso específico de saúde da mulher,
né, que aborda todas as fases da vida da mulher, vai falar sobre SOP no Chi? Olha, Vai, né? eu vou trazer nesse dia os principais tratamentos integrativos para a mulher com SOP. Eu vou juntar o que há de mais tradicional com o que há de mais fisiológico, complementar, que já ganhou robustez nas evidências científicas, para que o médico, a médica que lida com SOP todos os dias, melhore seus resultados e transforme a vida de suas pacientes. Então, essa é uma belíssima oportunidade para você que é médico. Esse curso é um curso exclusivo para médicos, ele é presencial. Está nesse momento com inscrições abertas para a próxima turma, mas a gente tem turmas recorrentes, o doutor Sérgio está lá. E para as pacientes, para mulheres que querem médicos assim, primeiro temos o doutor Sérgio, procurem ele no Instagram, doutor Me Sérgio. sigam aí, @Dr. Sérgio Cabral, Dr. Sérgio Cabral, ou no Instagram, que eu falo muito sobre SOP, o Doutor Dr. SOP1, Dr. SOP1. Perfeito. E também temos o seguinte, esse não é o meu caso. A SOBRAF, Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia, tem uma plataforma de busca por médicos. Temos lá centenas de médicos cadastrados nessa plataforma. Todos eles trabalham com uma abordagem integrativa da saúde e da longevidade. Você pode entrar lá e buscar por especialidade, pelo nome do médico ou ainda pela localidade, né? Então, assim, eu gostaria muito de fazer uma consulta presencial. Busque pela localidade, entenda se há um médico próximo de você. Os médicos lá possuem uma biografia dentro da plataforma, onde estão as redes sociais deles, os contatos para agendamento de consultas. Procurem saber isso, queiram um tratamento mais completo para a vida de vocês, porque eu estou fazendo isso, foi muito bom para mim, desejo para todo mundo. E, doutor Sérgio, Amiga, muito obrigada pela sua presença. eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com você aqui, Muito passar obrigada. essas informações, porque informações ajudam as pessoas, não é? Sempre. Então, é uma forma da gente ajudar também. Então, informação ajuda, salva vidas, transforma a vida das pessoas. Exatamente. É isso. Saúde não é só não ter doença. Saúde, cuidar da saúde não é só manejar um sintoma com um remedinho. Longevidade não é só viver mais, viver bem. E tudo isso a gente faz com ciência, com consciência, né? Com ética. Muito carinho e muito amor. Exatamente, muito propósito. Doutor Sérgio, muito obrigada. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Pod Science. Se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube ou no nosso canal do Spotify, não deixe de nos seguir para não perder os próximos episódios.